Amém, irmãos? Glória a Deus, tempo maravilhoso na presença do Senhor. Você pode se assentar. Momento de nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Aleluia. O nosso texto base, queridos, vai ser lá em Hebreus no capítulo 11, 12. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta. Mas nós vamos passar alguns textos aqui nos slides. E o tema da nossa mensagem é: vai passar, conjugando a esperança com perseverança. Pastor Silas hoje pela manhã. As crianças podem ir para o NASA Kids. As crianças agora podem ir lá para o espaço dele lá nas Kids. Os professores, os teens também. Os teens também de 12 a 15, né? É isso, Thiago? De 12 a 15, também vocês podem, o Thiago está ali no fundo, já aguardando vocês. Então, se tem algum adolescente aí de 12 a 15, pode se dirigir ali na sala dos teens. Amém, queridos? Ok, irmãos, então como eu estava dizendo, pela manhã o pastor trouxe essa mensagem, né, sobre Vai Passar, que é uma série. Hoje é a primeira delas. E a nossa reflexão é sobre esperança, de fato, sobre perseverar. Porque muitas pessoas já têm até perguntado, não é, sobre como será o próximo semestre. Nós estamos no início do mês de julho. E como será o próximo semestre daqui até o final deste ano? Como será? E com esta pandemia, com esse momento que nós estamos vivenciando, coronavírus e tudo mais, eu já me vacinei terça-feira passada. E muitas pessoas têm passado por momentos difíceis, luto na família, milhares de pessoas que infelizmente morreram, né? E os nossos esforços, eles são constantes, né, para nos mantermos seguros, não é verdade? Para que você não fique contaminado desse vírus. Então você se preserva, você se cuida, você faz de tudo para se preservar. E todos nós carregamos essas diversas tribulações nesses últimos meses. A ansiedade, a insegurança de um novo semestre, né, que semeiam muitas vezes aflições. Mas como persistir? Como nós devemos persistir? Mas o apóstolo Paulo, eu quero ler um texto aqui com os irmãos, como faz parte da minha introdução. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer assim no verso 4 e 5 de Romanos 5, ele diz: a perseverança, ou melhor, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então, veja, queridos, nós temos que permanecer aonde? Em Cristo, pensar em Cristo nesse momento. E depois de citar que nós gloriamos na esperança da glória de Deus, Paulo aponta que há bem diferente no qual nos gloriamos. Nos gloriar como assim nas tribulações. E como podem dificuldades serem fontes de glória? Como que nós podemos nos gloriar, não é, nas tribulações? Jesus, ele nos ensina, no Jesus ele mesmo, o sacrifício de Jesus é algo que nós podemos refletir. Porque Jesus, ele foi o quê? Ele foi abandonado, Jesus, ele foi traído, Jesus, ele foi condenado injustamente, zombado em público, desnudado, açoitado e morto, carregando os pecados de todos nós. Mas veja, Jesus, o que? Ele perseverou. Jesus, ele perseverou ao longo de muitas tribulações, e a persistência dele em perdurar nos deu o que? Acesso à vida eterna e à esperança, irmãos. Então é nisso que nós gloriamos, é no sacrifício de Jesus na cruz, como diz a palavra. É nisso que nós devemos nos gloriar, porque Jesus, ele passou por momentos difíceis, mas ele persistiu, ele foi perseverante. Então nós temos que também ser assim, perseverantes, perseverar. E a chave da nossa perseverança encontra-se em Cristo, e não nas nossas próprias forças, não nos nossos planos. O exemplo dele, o que é o resultado da sua graça para conosco,
e são o que devem nos animar a persistir, mesmo quando as dores parecem querer nos desanimar. Por isso nós nos gloriamos nas aflições, pois elas são uma oportunidade de praticar a perseverança, cujo resultado em Cristo foi a nossa salvação. E na mesma carta Paulo destaca que a perseverança é procedente das Escrituras, é em Deus que a produz, é Deus que produz. Aí eu vou ler mais um texto para os irmãos verem, para não ficar nas minhas palavras. Em Romanos 15, no verso 4 e 5, diz assim, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedessem das Escrituras e mantemos a nossa esperança. Deus se concede perseverança e ânimo, e deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba, irmãos, que a perseverança e a esperança foi o próprio Deus que nos dá. E a perseverança, ela nos recorda do destino final da nossa jornada em Cristo. A esperança eterna é essa. E Paulo deixa claro que não nos decepciona. A esperança em Cristo, ela não vai te decepcionar, irmãos. A esperança numa cura física, numa vacina, ou até mesmo num semestre fácil, ele pode ainda te decepcionar. Mas a esperança em Cristo Jesus é eterna e chega a nós pelo amor de Deus derramado sobre você, irmão. Você ainda pode se decepcionar com muitas coisas aqui nesse semestre, mas em Cristo você jamais será decepcionado. Porque Deus ele fez uma promessa, amém, queridos, para todos nós. Existe uma promessa para mim e para você, de que o Senhor Jesus foi preparar um lugar melhor. E nós temos que viver nessa expectativa, sempre na expectativa que existe sim um lugar, um futuro melhor, uma terra prometida, que é a Canaã celestial, amém, queridos? E nós aqui nesse momento na terra temos que viver dessa forma, nessa expectativa. Embora venham os problemas, venham as tribulações, venham as dificuldades, venham as crises, venha a pandemia, mas você não pode desistir. Se de fato nós somos filhos de Deus, nós queremos num Deus poderoso, como desistir disso? Porque a nossa vida, nós sabemos, queridos irmãos, que ela é uma roda, que todos nós queremos que ela girasse perfeitamente, mas dentro dela tem a sua agenda, tem as suas demandas, né? Tem a sua vida espiritual, tem a sua vida financeira, tem a sua vida conjugal, tem criação de filhos, tem o cachorro para cuidar, tem o papagaio, enfim, um monte de coisas, e nós queremos que tudo fosse perfeitão. Mas se nós colocarmos o Senhor Jesus na frente, na nossa vida, não vou dizer que vai ser fácil, mas vai ser bem melhor, amém, irmãos? Com certeza você vai sim conseguir vencer todas elas, né? Então perseveremos por mais esse semestre, independente das dificuldades, não deixando de falar de Cristo, não deixando de servir a igreja, não deixando de servir aos nossos amigos, aos nossos colegas, caminhando rumo que é a esperança, queridos, que jamais nos decepcionará. Nós não podemos parar, ficar estagnados. Infelizmente tem pessoas que ela quer talvez assim viver mais do que viver bem, né? Aí ela se recua, ela fica lá, não estou querendo aqui criticar ninguém, cada um vive do jeito que acha melhor, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas nós temos que viver. As pessoas estão deixando de viver, mas elas querem viver mais e não vivem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Mas coloque a sua vida pautada na esperança em Jesus e você vai ver que tudo vai caminhar bem. E todo dia você vai vencendo mais um obstáculo, você vai vencendo mais um, vai vencendo mais outro. E é assim que vai a vida cristã de cada um de nós. Antes de eu continuar aqui na minha leitura, eu queria fazer uma oração nesse momento. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Deus por esse momento que passamos, ó Pai. Tantas coisas já foram ditas, tantas coisas já foram faladas, ó Pai, de certa forma o Teu Espírito Santo já tem falado aos corações de todos nós aqui, Senhor, através do louvor, no momento da oração intercessória, Senhor, no momento de cearmos juntos, do ofertório, Senhor.
O Senhor já falou com cada um de nós, o Senhor já trouxe tantas palavras, ó Pai, que tem alegrado o nosso coração, tem aberto a nossa mente, Deus, mas que nesse momento agora também o Senhor possa continuar, ó Pai, nesse lugar, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, estar sempre conosco, nos conectando contigo, ó Deus, que a minha mente, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, ainda continue conectados, voltados à Tua presença, Senhor, que nada agora venha tirar a nossa atenção por aquilo que o Senhor quer falar ainda conosco nessa noite, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo da nossa alma, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós falamos de esperança, e o significado da palavra esperança, diz que é um sentimento, é uma convicção de que as adversidades serão superadas e o resultado final será positivo. Isso é esperança, é você ter esse sentimento, a convicção de que tudo aquilo vai de fato acontecer. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando ouviu o meu clamor. Você percebe que ali Davi, se você ler o Salmo 40 com atenção, você vai ver ali que havia realmente um sentimento, uma convicção de que Deus ouviu a oração de Davi e mudou toda a situação. Firmou os meus passos, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou uma nova canção nos meus lábios. É isso é esperança, é esse sentimento de que as coisas de fato elas vão acontecer de forma positiva. Então quando nós falamos que temos esperanças de dias melhores, é porque nós temos um sentimento ou mesmo uma convicção de que viveremos dias melhores, irmãos. É isso gera uma convicção no nosso coração, e você tem plena certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje, e que o Espírito Santo gera esse sentimento em você, irmão. Você está na dúvida ainda, que hoje você sai daqui com essa convicção no coração, que amanhã viveremos dias melhores. A esperança nos move para um futuro, e a esperança faz com que os nossos olhos estejam voltados, e os nossos corações desejosos para dias melhores. Amém? Quem não quer dias melhores? Todos nós queremos, irmãos. Nós queremos dias melhores. Há muitas pessoas que dizem, a esperança é a última que morre. Não, irmão, ela não morreu. A esperança não morreu. Jesus ressuscitou, amém, queridos? Então não morreu, a esperança ela é viva. Por isso que você está aqui hoje, nesse domingão aqui, no terceiro culto, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, porque a esperança ela não morre, ela está viva, e é isso que gera no nosso coração, que há esperança para nós. Infelizmente há pessoas que perderam mesmo, ela perdeu a esperança, talvez diante das dificuldades, diante da crise, não sei. E aqui eu quero, se me permite, eu quero abrir um parênteses. O pastor falou pela manhã, sei que ele vai falar no final, mas eu queria adiantar aqui um testemunho rapidão, irmãos. Sexta-feira fizemos ali o nosso trabalho social, levamos marmita, levamos 49 marmitas, 60 cobertores, kits de higiene pessoal, tanto para mulher quanto para homens, tinha papel higiênico, sabonete, pasta de dente, escova de dente, e outros itens a mais aí, touca, luva, máscara. E são pessoas que nós encontramos ali na nossa caminhada, irmão. Fomos ali na Secap, fomos para o centro, fizemos muitas orações, muitos evangelismo, enfim. E são pessoas que de fato perderam a esperança. E são pessoas que nós queríamos agora ali colocar esperança no coração, para que elas tenham um futuro melhor. Assim como nós queremos ter um futuro melhor para todos nós queremos também que elas consigam enxergar que há esperança, mas elas precisam perseverar. Porque a grande questão, queridos irmãos, é isso, é você saber perseverar para que você consiga chegar lá no seu futuro onde você deseja. Porque você não tem como recuar, ficar paradão, quietão, não é? E então nós tivemos ali na sexta-feira, irmãos, um trabalho extraordinário. Pessoas ali que realmente precisam de amor, precisam de um olhar diferente, precisam de um toque diferente. Eu disse para os irmãos, talvez a gente não precisa nem falar nada, mas só a forma que você está tratando, a forma que nós já estamos fazendo para aquelas pessoas, com certeza o amor de Deus, o amor de Jesus vai alcançá-las. Amanhã eu queria que vocês estivessem orando, irmãos. Eu vou falar aqui rapidamente, ore pela Renata, ore pela Daniele, ore pelo Marcos, ore pelo Juarez, ore pelo Francisco, Severino, Aparecido, José, tantos nomes, né? Alguns me veem à mente agora, mas amanhã cedo às 9 horas,
uma moça, ela falou assim: pastor, eu quero mudar de vida. Eu falei: então, se você quer mudar de vida, nós vamos te ajudar. E amanhã cedo, amanhã às 9 horas, eu vou buscar essa moça, Renata, o nome dela. Ela dorme lá na Praça do Cato, irmãos. E amanhã cedo eu vou estar ali, vou levar ela. Já falei com uma missionária, uma casa de recuperação que eu conheci. Liguei para a missionária, falei, expliquei a situação da moça. Ela falou: não, pastor, pode trazer para cá que a gente vai cuidar dessa moça aqui. Nós vamos dar uma, para que gere aquela esperança. 24 anos, irmãos, 24 anos. Por que eu estou dizendo isso para você, queridos? Para que você ore. Eu sei que nem todas as pessoas talvez tenham esse desejo de sair e falar do amor de Jesus em essas pessoas, mas nós, como igreja de Jesus, eu disse isso para o pastor Silas e repito para os irmãos: cada pessoa que esteve ali conosco, acho que eram umas 30 pessoas, né, irmão, mais ou menos, aquele irmão estava com a gente, umas 26 ou 30, e nós estávamos ali representando a igreja, vocês, todos nós aqui, irmãos. O pastor Silas estava lá, mas eu estava ali, o pastor Silas também estava, eu estava representando a igreja como ele, como pastor, os pastores desse lugar, porque todos eles colaboraram, todos estão colaborando, cada alimento que você traz, cada sabonete que você entregou, uma pasta, um cobertor, irmãos, eu estava representando você ali, todos os irmãos estavam representando, então você estava lá também. Mas eu queria que você orasse, para que o inimigo não atrapalhasse esse processo na vida dessa moça, e da Dani também que quer. Eu falei: Dani, a próxima eu venho te buscar. Agora não tem como, porque infelizmente, irmãos, a gente queria levar todo mundo, né? O sentimento nós naquele momento é carregar todos, mas não dá. Mas a gente fala, a gente tenta ajudar de alguma forma. A cidade, como já disse, tem vários lugares que eles podem ir, né? Então, queridos, é essa esperança que nós temos, que você tem para dias melhores. Então nós temos que falar para eles também, para que a esperança não morreu, ela existe, está em Jesus, né? E por outro lado, quando falamos de perseverança é o quê? É uma postura daquele que persiste em valores e caminhos mesmo diante da adversidade. Vou repetir, é uma postura daquele que persiste em valores e caminhos mesmo diante da adversidade. E a pergunta que eu faço para você agora, querido: você é uma pessoa perseverante? Você tem perseverado ou você tem vivido na teimosia? Porque o teimoso, na verdade, o que é? Quem é firme, o que nos seus erros, ele perde, ele apanha, mas ele continua persistindo aonde? No erro. Esse é o teimoso. Espero que você não seja assim. Amém, querido? Todo mundo aqui é perseverante, amém? Você é perseverante? Glória a Deus, olha lá. Então, e o perseverante? O perseverante, o que? Ele é firme nos seus propósitos. Aquele que tem um propósito colocado na esperança futura. E esse propósito que gera o que? Opções, decisões, atitudes agora no presente. É agora. E assim podemos dizer que a esperança aponta o quê? Para o propósito ou para um benefício futuro. Então, quando você persevera, você persiste naquilo, queridos, isso vai gerando ações boas em você, atitudes corretas, para que você alcance dias melhores, para que aquele propósito, aquilo que você tem no seu coração, você consiga alcançá-lo. E é isso, é você perseverar. Como a gente sempre diz, né? A gente usou o exemplo do atleta. O atleta que faz a corrida lá, seja ela qual for, ele se prepara todos os dias. O cara não fica lá, né, no videogame lá, tal, come qualquer coisa, né, faz o que quer, dorme a hora que quer, levanta. Não, ele tem uma vida totalmente regrada. Ele tem horário para acordar, ele tem horário para comer, ele tem horário dos exercícios certos, não é? Por quê? Porque ele quer chegar lá, na chegada lá, ele quer sair aqui, quer alcançar o objetivo dele, quer chegar em primeiro lugar. Então percebe, queridos, mas ele persevera, ele persiste naquilo, e com certeza ele passa por dores, né, por problemas, às vezes pega uma enfermidade, o cara fica louco quando ele fica doente, pegou uma gripe, ontem acabou a vida do cara, mas ele persiste, ele persevera, ele vai adiante. Por quê? Porque ele quer ganhar, ele quer vencer, então ele persevera. Então a esperança, ela faz nós pensarmos, hoje, nesse dia, nesse momento aqui, de que 2021, 2022 vai ser melhor que esse ano, amém, irmãos? Nós temos que pensar então que vai ser melhor nesse semestre agora, você continua perseverando, você persiste naquilo que você deseja, para que o ano que vem, talvez os seus sonhos que você tinha lá atrás, para 21 você não conseguiu realizar, mas quem sabe você consegue para 22, mas você não pode desistir. Aquele sonho que você tanto pensou, quis para esse ano, o ano que vem você pode conseguir, amém, irmãos? Então você persiste, você persevera. A igreja, logicamente, a igreja queria que esse culto aqui ele tivesse lotado de pessoas. A gente queria poder aqui sair e abraçar todos os irmãos. Aí não pode ainda, ninguém mais. A gente não queria estar usando mais, mas tem que usar, irmãos.
mas nós temos essa esperança de que o ano que vem os cultos vão estar normal, que nós vamos poder se abraçar, que no final do ano as comemorações, tantos planejamentos para a igreja, não é? Parou tudo, podemos voltar, fazer os grupos de comunhão, né? Nossa, me esqueci o nome do irmão. Tá vendo? Faz tempo que eu te vejo, Everaldo. Aí a gente até esquece. Everaldo. Né? Os passeios, enfim, as confraternizações mesmo que eram feitas, né? E parou tudo, irmãos. Tinha uma agenda programada para esses anos. Infelizmente não pôde. Então a gente tem que viver nessa expectativa de que as coisas vão acontecer. Isso é o que? É um propósito, é um benefício futuro. E nós nunca pensamos assim, dessa forma. Né? Hoje a gente tem que pensar. Né? Pensar benefício futuro. E por outro lado, a esperança, ela alinha o que? As nossas ações e esforços no presente, no aqui e agora. Então aquele que tem uma determinada esperança, ele tem uma postura e uma atitude aqui agora no presente. Aquele que por exemplo, crê que no final de todas as coisas, o quê? Que Jesus ele voltará. Isso aí é esperança. Amém, irmão? Você crê nisso? Você tem que viver nessa expectativa, né? Que Jesus ele voltará e ele vai instalar concretamente o reino dos céus na terra. Isso é esperança. E nós temos que viver nessa expectativa de que dias melhores virão. E perseverar até a reta final, irmãos. Não desistir. Mas por que perseverar? Porque você tem esperança. Você tem esperança de dias melhores. Você tem esperança que coisas melhores virão, que vão acontecer. Essa é a esperança que todos nós precisamos ter. E é nesse momento, irmãos. É agora. É aqui e agora. E perseverar. Né? Estamos falando de dois elementos que são assim, algo muito importante na nossa caminhada cristã. Né? A esperança e a perseverança. Isso tem que fazer parte dos discípulos de Jesus. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus e não ter esperança. Não tem como você ser discípulo de Jesus e não perseverar. Não é verdade, irmão? Então são elementos que têm que estar muito evidentes na nossa vida. É algo que você tem que falar constantemente para as pessoas que estão lá, esse ano, oh Deus, oh céu, oh vida, oh azar. Você não tem contato com pessoas assim? Então é o momento de você, aí você gera o quê? Esperança. Você fala para a pessoa, fique firme, persevere, as coisas vão melhorar, vai passar. Isso fica muito claro, irmãos, quando nós lemos o livro então de Hebreus no capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Esse texto de 11, onde nós lemos a descrição dos heróis da fé, de homens e mulheres que viveram na história, né? Passaram pela história, mas passaram com o quê? Com esperança, e não desistiram, sabiam que viria algo melhor. Se você ler o capítulo 10, você vai ver ali, falando da esperança que eles tinham, e eles cumpriram a vontade do Senhor, e eles venceram, por isso que eles estão ali na galeria dos heróis da fé. E aí a gente poderia citar dois aqui, no caso da história de Abraão, não é? Abraão que recebeu uma promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação, e por isso ele tinha o que? Esperança no futuro. Isso fez com que ele perseverasse nas peregrinações que ele fez, que o levou até a ele alcançar a promessa de Deus. Ele se tornou sim um homem, um grande homem, né? Um amigo de Deus. Mas pensa que foi fácil na vida de Abraão? Claro que não, irmão. Você lê lá os Gênesis, você vai ver a história de Abraão, que teve que dar o seu filho ali, ó. Mas ele venceu, por isso que ele está na galeria de fé. Então, Hebreus, você vê essas histórias desses homens, que venceram, que perseveraram. Moisés também, que recebeu uma promessa de Deus, de liberdade para o seu povo, para um novo tempo na terra prometida de Canaã, e por isso Moisés caminhou ao longo do deserto, irmãos. Olha só, foram 40 anos de caminhada no deserto, mas ele obteve a vitória, amém, queridos? Porque ele perseverou. Então veja, são inúmeros homens e mulheres que são retratados como pessoas que viveram as adversidades, talvez diferentes daquelas que temos vivido, que eu e você vivemos. Mas se Deus tem uma promessa sobre a sua vida, que não creia nisso, não desista. Mas eles viveram e não sucumbiram, eles se mantiveram esperançosos, e a esperança deles gerou o quê? Perseverança, firmeza nos valores e nos caminhos, no momento presente ali. Eles não perderam a visão daquilo que Deus tinha dado
para eles. E isso, irmãos queridos, deve marcar a nossa vida. Isso deve marcar a sua vida. Esses exemplos de homens e mulheres têm que te marcar a sua vida. Tem que marcar a nossa vida. Veja que no verso 16 de Hebreus 11, diz assim, no texto descreve o sentimento de Deus para com aqueles homens e mulheres que viveram na história, que viveram dificuldades, adversidades, mas não perderam a esperança e perseveraram. O texto diz assim, por esta razão, no verso 16 de 11 de Hebreus, por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Bom, eu estava comentando esses dias, refletindo sobre esse texto, e às vezes existem textos bíblicos, muitas vezes que você até leu, mas você nunca parou para refletir e para ver, falar, poxa vida, Deus falou isso aqui de nós, Deus não se envergonha de mim. Olha, Ele falou aqui que Ele não se envergonha de ser chamado de meu Deus, de seu Deus, irmão. É isso que Ele está dizendo aqui. Mas Ele está falando aqui daquelas pessoas que perseveraram, que passaram por momentos difíceis, e foram e alcançaram uma promessa, ficaram na vontade de Deus, não desistiram, e Ele diz, olha, eu não me envergonho deles, eu não me envergonho de ser pai, ou pai desses meus filhos aí, que tem perseverado, tem ficado na minha vontade, tem lutado, tem passado por momentos difíceis, de crise, mas eles não desistiram, permanecem firmes na minha presença, irmãos. Olha que coisa extraordinária, é Deus falando para você, eu não me envergonho de ser chamado de seu Deus, porque você perseverou, você está aí na presença do Senhor, irmãos. Isso é extraordinário, ver como Deus Ele trata os seus filhos. Então veja que Deus lá na eternidade, observando os seus filhos e filhas em tempos de adversidade. Você acha que Deus desviou o olhar de você, irmão? Você acha que Deus está sentadão no trono dele e fala, deixa os caras que se viram? Não, queridos. Ele lá do céu, lá da eternidade, Ele fala, eu amo vocês aí, galera. Fiquem firmão aí, estamos juntos e agarrados. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque enquanto tem muitas pessoas, infelizmente, que preferem ficar no erro, preferem nas suas decisões egoístas, mas os filhos de Deus vivem um outro referencial, Nós vemos um pai, quando olha para os seus filhos e filhas, diz, eu tenho orgulho desses filhos e filhas. É o que o texto está dizendo. Deus não se envergonha de sermos conhecidos como filhos e filhas de Deus, que não perdem a esperança em relação ao futuro, em dias melhores, mas vivem no presente com valores através de caminhos que fazem com que Deus os observe e diga, eu não me envergonho dos meus filhos, aleluia. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, que palavra, irmão, que enche o nosso coração de alegria, e você fala assim, agora eu vou servir mais ainda a Deus. Amém, irmãos? Não é algo extraordinário você ouvir uma palavra assim? Que você possa viver essa palavra diariamente, irmãos. Que você possa colocar no seu coração essa frase, que Deus não se envergonha de você. Amém? No verso 38, vai dizer assim, o mundo não era digno deles. Esses homens e mulheres da galeria da fé, queridos, que viveram ao longo da história, em um período de adversidade, de perigos, eles mantiveram a esperança na promessa de Deus, naquilo que Deus havia dito a eles. Eles perseveraram nos valores, e compromissos das promessas do reino de Deus. Eles eram tão melhores em termos de exercer influências benéficas às outras pessoas. Foram pessoas que influenciaram uma geração, uma multidão de gente, de pessoas. Tanto que o texto vai dizer que eles não eram nem dignos, o mundo não era digno deles, porque eles eram homens e mulheres íntegros, corretos, faziam a vontade do Senhor. E é por isso que eles alcançaram a promessa de Deus. E nós temos que viver dessa forma, irmãos. Pessoas que influenciam outras pessoas. Homens e mulheres também nessa geração que influenciam pessoas no seu trabalho, a sua vizinhança, aonde você estiver. E como eu disse anteriormente, isso tem que marcar a nossa vida, irmãos. Tem que marcar a sua vida, essa demonstração daquilo que eles fizeram no passado, e nós podemos fazer também agora. E a carta de Hebreus tinha uma razão de ser escrita. Essa carta foi escrita no primeiro século,
aos discípulos de Jesus, porque eles estavam desanimados, eles estavam preocupados, eles estavam enfraquecendo, esmorecendo. Então o autor, em Hebreus, a gente não sabe aqui dizer quem era o autor, se era Paulo, quem foi, mas pela carta, assim, pelos termos utilizados, a gente entende que seria Paulo, não estou afirmando, mas dá a entender que seria. Então ele escreve essa carta porque os discípulos, eles estavam esmorecendo, estavam preocupados, desanimados, já estavam meio que querendo sair fora daquilo que era a palavra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado a eles. Eles estavam querendo já sair de volta a praticar aquelas questões dos judeus, do judaísmo, voltar para o judaísmo. Então a carta ela é escrita então para que eles voltassem às práticas de Jesus, né? Mas pelo contexto, pelo conteúdo, ela estava o quê? Elucidando na mente e no coração dos seus leitores que Jesus, Ele é a revelação, que Jesus é a máxima revelação das Escrituras, da Escritura, e que precisamos nos mantermos o quê? Firmes na esperança, irmãos, na esperança que Jesus, Ele é o supremo sacerdote, amém, queridos? Que Jesus, Ele é o supremo profeta, que Jesus, Ele é o Rei Criador do universo, que entrou na história e que naquela cruz nos resgatou, amém, irmãos? Nos comprou com o seu sangue e ressuscitou, amém? E Ele promete que todo aquele que crê e que diz ser, que Ele ser, e o que Ele fez foi o que? Totalmente suficiente, irmãos. Para o quê? Para nos reconectar com Deus. E aquele que crê nisso, ainda que esteja morto, viverá eternamente, irmãos. Essa carta de Hebreus é basicamente isso. É a revelação de Jesus, para que você não perca as promessas do Senhor. Que os seus olhos se fechem para a história, mas que os seus olhos se abrem para a eternidade. Por isso o autor de Hebreus tem essa preocupação, de exortar cada um de nós igreja, cristãos, a perseverarem, exorta para não perdermos a esperança, e depois de toda uma elaboração teológica do capítulo 10 e 11 que nós vemos, que dá exemplos de homens e mulheres que não abriram mão da esperança, irmãos, não abriram a mão da esperança e perseveraram no seu tempo, no presente, diante das adversidades, e nós não podemos perder essa esperança, que foi gerada no nosso coração quando você levantou a sua mão e falou: eu aceito. Você não pode, queridos, porque Ele é o supremo sacerdote, o profeta. E aí, diante disso aí, que eu faço uma pergunta para você: e quando passar tudo isso, o que você quer que a sua história, de que forma você quer que a sua história seja contada? Vai passar. E quando passar, como você quer que a sua história seja contada? É uma pergunta, irmãos, para nós refletirmos. Até esse presente momento aqui que você está. Se você pudesse olhar agora para trás, e olhar, ver sua vida, e olhar para o seu futuro, de que forma você quer que ela seja contada? As nossas ações, as nossas atitudes que temos hoje, ela faz parte de uma história, não é verdade? Tudo que você viveu lá atrás, o que você vai viver, é uma história que está sendo contada. E essa história, muitas vezes a sua história, a minha história, a história dessa igreja, de tudo que nós temos vivenciado, ela vai ser contada nas próximas gerações. Ela vai ser contada pelos meus filhos, pelos filhos dos pastores que estão aqui, pelos seus filhos que frequentam esta igreja. Eles que vão contar. E agora, que história você quer que eles contem ao seu respeito e a respeito da nossa igreja, a respeito desse tempo que nós temos passado? Será que eles vão contar: a nossa igreja foi uma igreja que recuou? Ou assim, a nossa igreja ela avançou, ela cresceu, ela fez, continuou fazendo, praticando aquilo que tem que ser feito. Tem lugares aí, outras cidades, municípios, né, irmãos, que infelizmente as pessoas foram proibidas de atender moradores de rua. Você não podia nem dar uma marmita, o cara está com fome, morrendo lá, eram proibidos de fazer isso. E graças a Deus que nós estamos numa cidade ainda que a gente consegue viver uma vida correta, vida saudável. Mas que história você quer que contem a seu respeito? Que história? Quais são as suas ações hoje? Quais são as suas ações?
Essa pergunta é para mim também, irmãos. Quais são as minhas? Será que as minhas ações são ações egoístas, irresponsáveis? Eu quero que conte uma história legal de mim. Que meus filhos, quando eles falarem para os meus netos, não é? Para as gerações futuras, também aqui da igreja, que falem. Ó, passou um pastor aí, ele tinha o apelido de pastor gatão. Só para os irmãos dar um sorrisinho, viu? Agora eles riram, né? Que legal. Mas é verdade, irmãos, a gente quer que os nossos filhos contem, né, para os netos a seu respeito. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante para todos nós. Existe uma frase de George Washington que ele dizia: ninguém tem total controle de como será lembrado, né? E é de fato mesmo, embora a gente quer que sejam contadas histórias legais ao nosso respeito, mas nós não temos controle disso. Nós não temos controle das pessoas que me veem aqui, que estão me assistindo talvez agora pela internet. Eu não tenho controle daquilo que ela pensa ao meu respeito, daquilo que ela vai falar de mim amanhã ou daqui a alguns anos. Eu não tenho controle sobre isso. Até porque, irmãos, a gente vive num tempo, né, onde as narrativas estão aí, né? E são tantas narrativas, são tantos fake news, né? E as pessoas têm criado narrativas e tantas mentiras, e isso tem se tornado verdade em algumas situações. Vocês assistem, vocês veem a televisão. Então você percebe que, de fato, nós não temos controle sobre isso. Mas nós temos que manter a nossa integridade, a nossa reputação. Isso você tem que manter. Porque o que importa para mim e para nós, eu penso que você pensa igual, o que importa é o que Deus pensa ao meu respeito. É aquilo que Deus quer de mim. Se a pessoa ela pensa de mim, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou legal, se eu não sou assim, eu não estou preocupado com isso, porque eu já queria uma maturidade também, irmão, que para mim isso não me afeta mais. Quando eu era mais novo, afetava, me chamavam de orelhudo, de 4 olhos, né? E hoje a gente está vivendo num tempo de narrativas, onde as pessoas, você não pode falar mais nada, né? Talvez se eu fosse adolescente hoje, o cara me chamasse de orelhudo e 4 olhos, eu ia processar o cara. Então você percebe, irmãos, que a gente não tem controle disso, daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Mas nós temos que manter a nossa integridade diante de Deus, ou seja, o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito, pois Ele se orgulha dos seus filhos e suas filhas, que mantém a esperança com perseverança. É isso aí, ponto. É nisso que eu penso. E no capítulo 12, irmãos, andando aqui em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 e 2, o texto ele vai dizer assim, que livre-nos de tudo o que nos atrapalha. Livre-nos de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. O que atrapalha a sua vida? O que tem atrapalhado a sua vida nessa caminhada cristã, para você se manter perseverante? Livremos-nos, é uma palavra forte. Aqui entendemos que seria uma pessoa que ela se sente liberta, livre. Nada está impedindo ela de caminhar, de andar, de fazer as suas coisas. Nada atrapalha ela. Nada impede dela correr a corrida. Ou seja, você se libertar de tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que te impede de correr e caminhar. E o autor, quando diz tudo que nos atrapalha, não é necessariamente pecado, porque depois ele vai falar do pecado. Nessa frase ele está falando de coisas que nos atrapalham na caminhada cristã pela busca da integridade. De alguma maneira estão sabotando a nossa esperança, a nossa perseverança no nosso dia a dia, coisas que no dia a dia seu sempre vem alguma coisa querendo te atrapalhar. Aí você tem que se livrar disso, porque não pode segurar você. Você precisa continuar a caminhada, não é verdade? Você tem que continuar a sua vida. E às vezes surge no meio da nossa caminhada cristã coisas que vêm o quê? Querem nos atrapalhar. E aí eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos que já foram dados pela manhã, eu vou repetir aqui. Amigos, não é que você falou? Às vezes amigos, amizades, que muitas vezes atrapalham a sua vida cristã, irmãos. Como foi dito, não é que você vá, agora não vou ter mais amigo, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas cuidado com as amizades, cuidado com as influências erradas que vêm sobre você, que muitas vezes querem te atrapalhar. Quer atrapalhar de você poder vir a um culto como esse no domingo, ouvir uma palavra. Te atrapalhar de você ter um bom relacionamento com Deus. São coisas que atrapalham a sua vida. Então, determinadas amizades, caminhadas, então que
que eu e você possamos influenciar mais as pessoas do que elas influenciaram a nossa vida. E tomarmos cuidados, muitas vezes, com hábitos, né, que não são pecados, mas hábitos que sabotam o seu progresso. Hábitos que fazem com que você se dedicar tempo excessivo ao que nada constrói na sua vida, que nada constrói para o seu relacionamento com Deus, só te afasta de Deus. Então, tomar cuidado com esses hábitos, que atrapalham no seu crescimento espiritual, por exemplo, também. Hábitos que não têm construído nada no seu relacionamento. Talvez você como homem ou como mulher, que vivem na história e que devem o quê? Perseverar no presente, crescendo a imagem de Jesus. Porque é isso que nós temos que ser. A inteira santificação lá, nós cremos na inteira santificação, diz que é a obra de Deus em nós, nos crentes, para que sejamos semelhantes a quem? A Cristo. Então, se você quer ser semelhante a Cristo, você tem que se libertar daquilo que te atrapalha, senão você não vai conseguir. Amém, irmão? Vocês estão me entendendo aí? Depois ele fala, e do pecado que nos envolve. E os irmãos vejam que ele está falando de pecado, no singular e não no plural, não está falando de pecado, você está falando de pecado. E esse pecado que nos envolve, o autor não está dizendo sobre atitudes. E sempre que nós falamos de pecado, usamos sempre no plural, pecados. E aí a gente poderia falar que são os pecados pessoais, que muitas vezes você pratica aí, irmão, no dia a dia. Aí você dá uma mentirinha aqui, leva o troco para casa, que você esqueceu de devolver. Mas não é disso que ele está falando do pecado. Porque o pecado significa o quê? Errar o alvo. Essa palavra é uma palavra forte, né? É uma força, ele está falando aqui, na verdade, de uma força que nos impede. Que significa o quê? Você errar o alvo. E nós somos criados para glorificarmos a Deus, para honrarmos a Deus através do que? Das nossas atitudes e das nossas palavras. Mas quando nós vivemos para nós mesmos, ou quando nós vivemos para o nosso prazer, quando nós vivemos para a nossa própria felicidade, para a nossa própria honra, aí você está errando o alvo. Porque você foi criado para glorificar a Deus, não para você mesmo, seus próprios prazeres. Então o autor está falando dessa força que nos envolve, e nós precisamos nos livrar dessa força maior. E Santo Agostinho, ele também usa uma outra expressão com relação ao pecado, que ele diz que o pecado é o amor fora de ordem. E o que é amor fora de ordem? O amor fora de ordem, nós podemos dizer uma pessoa, por exemplo, que ao invés de viver uma vida pura sexualmente, ela abre mão para viver o seu próprio prazer, ou seja, coloca o amor ao seu próprio prazer fora de ordem. Exemplo, eu vou falar da minha família, né, porque eu tenho autoridade para falar. Eu tenho na minha família, que talvez você tenha na sua também, quantos meninos jovens, a gente vê que às vezes eles colocam tudo na frente. Ele vai lá, faz o sexo com a menina, aí ele engravida a menina, né, aí às vezes casa, às vezes não casa, aí é amor fora de ordem. E isso gera o quê? Gera um problema. Aí, depois, a gente sempre fala daquela expressão, né, colocar a carroça na frente dos boi. Depois de você colocar, inverter, né, colocar no sentido correto, colocar o boi depois a carroça, existe todo um processo aí. Existe toda uma demanda que você tem, aí você tem que estar trabalhando nessa questão toda, para você poder acertar a situação. Não é verdade? E enquanto a pessoa também não encontra com Cristo, com o Senhor Jesus, ela vai viver desse jeito, irmão. Aí sobra para quem? Para o vô e para a avó. Por quê? Porque é amor fora de ordem. Ele causou todo um problemão na família. Porque naquele momento ele pensou no prazer dele, no prazer dela. E isso é o que é pecado. Mas gera um grande problema para o futuro. Aí pronto, acabou. Aí a pessoa ela desiste, ela para com tudo, ela não vai estudar mais, ela não tem mais futuro, expectativa de futuro, de profissão, de nada. Mas você, às vezes você quer colocar aí, você quer trazer ela de volta para a ordem. E pensa que é fácil? Não é fácil. Porque você colocar o amor fora de ordem, isso é pecado. Então a palavra diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas colocamos, por exemplo, também o nosso trabalho, ou realização profissional, como instrumento da nossa redenção nas nossas próprias vidas. Quando amamos mais o nosso trabalho, estamos o quê? Colocando o amor fora de ordem. E o pastor disse também pela manhã, quando a gente coloca os filhos como prioridade, não a esposa, amor fora de ordem. E vice-versa. Então você percebe, irmão, que Deus ele fez tudo certinho. Tem tudo de uma forma correta.
de fazer as coisas. E muitas vezes a gente mesmo, dentro da igreja, muita gente coloca as coisas fora de ordem. Cuidado com isso. Cuidado com isso, não começar a colocar as coisas fora de ordem, o amor fora de ordem. Existe a forma correta de você amar. A palavra de Deus é muito, muito clara com relação a amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro maior mandamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o amor que Deus colocou da forma correta. E a gente muitas vezes coloca tudo fora de ordem. Uma coisa que eu aprendi esses dias, irmãos, e eu vou falar para os irmãos, eu tenho compartilhado com os pastores também, de todas as pessoas que estão aqui nesse templo agora, nesse momento, a única pessoa que eu não enxergo a face é a minha. Eu não consigo enxergar a minha face, consigo não. Estou vendo a face do pastor Círias, do pastor Júlio, do pastor Elaine, do Fábio, da esposa, do pastor Rodrigo, do irmão Chico aqui, do irmão Laerte, da Rose, do Veraldo, do Cleide. Estou vendo a face dos irmãos, mas a minha eu não enxergo, porque nós somos criados para ver o outro, irmãos. Quando Jesus fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo, você tem que olhar o outro. Isso é amor na ordem. Porque quando você pratica esse, o amor de fato que Deus nos ensina, as coisas ficam em ordem. E você pensa que é fácil amar aquele que está fedendo, que está cheirando ruim? Não, é fácil amar aqui os pastores dão um abração legal, cheiroso. Esse é o amor que Deus nos ensina. A outra pergunta, já estou finalizando aqui. Vai passar, e quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Vai passar. E quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Você quer continuar da mesma forma como começou a pandemia? Você quer terminar o ano da mesma forma que você começou? Como você quer terminar? Porque quando começou lá em 2020, não é? No mês de março de 2020, né, que foi de fato ali que começou a pandemia, o lockdown, vamos dizer assim, todos nós estávamos com uma expectativa de como seria o ano. Tem gente que entrou desanimada, tem gente que falou, agora perdeu tudo, agora pronto, agora acabou, o mundo vai estar acabando, Jesus vai voltar amanhã. Que ele voltasse mesmo, olha que bênção. E como que você vai se desfazer de tudo isso? Como que você vai deixar tudo isso? Porque sabe, irmãos, Deus ele trabalha na adversidade. Deus ele não se calou, Deus não entrou em lockdown. Deus não foi lá para o seu trono, não, ficou lá trancando as portas, ficou lá sentadão de boa lá, não, ele não ficou lá, ele continuou do mesmo jeito, ele continuou ouvindo as nossas orações da mesma forma, ele continuou lá sentado no seu trono, controlando o mundo, na sua soberania, da mesma forma. Amém, irmãos? Ele continua ali do mesmo jeito, mas e nós, na adversidade, irmãos, nós aprendemos muito. É na crise que você aprende a mudar muitos hábitos, muitas coisas, que você fala, eu não vou fazer mais assim. Porque o pastor, ele deu o exemplo da própria igreja, e vou comentar também, a agenda era grande. Quantas coisas a igreja teve que parar, teve que mudar, falando, agora não é mais assim, vai ter que ser assado. Nós não tínhamos 3 câmeras, nós temos 3 câmeras, para poder alcançar as pessoas que não podem vir para a igreja. Foram mudanças que foram necessárias. Nós começamos de uma forma, sem nada, e agora, meu Deus, o que vamos fazer? Não é? Uma loucura, para tudo, vamos começar do zero, como o pastor mesmo disse aqui pela manhã, irmãos, é isso. Agora nós vamos terminar da mesma forma que nós começamos. Agora acabou a pandemia, voltamos à normalidade, a gente vende as câmeras, vamos voltar tudo certinho, o culto que era lá naquela época, sem passar nada na TV, esquece esse negócio de YouTube. Não, nós mudamos, irmão, nós crescemos, nós aprimoramos, nós melhoramos, e é assim que a vida é, irmãos. Deixa para trás aquele passado lá terrível, que você entristeceu, mas fique focado na esperança, naquilo que o Senhor tem para você agora, de dias melhores que virão, amém, irmãos? Com certeza você cresceu, você mudou, você fez tantas coisas boas, você está mais próximo da sua esposa hoje, irmão, não é verdade? Você fica mais em casa, olha que legal, você fica mais próximo dos seus filhos, você tem mais tempo para eles. Não estou dizendo que você era um cara largadão que ficava por aí, não é isso que eu estou dizendo, irmão, você me entendeu, amém, queridos? Porque de fato nós temos mais tempo sim hoje. Vai passar, então quando passar, o que você quer deixar para trás? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus.
Corremos com perseverança, irmãos. Aqui como se você estivesse de fato numa corrida, numa maratona. E os heróis da fé estão ali agora na arquibancada, e você está na pista pronto para correr. E ele está lá torcendo, vai Rodrigo, vai, você corre, irmão, que ele está ali torcendo para você alcançar aquilo que Deus prometeu para você. E a Bíblia diz ali, o texto fala que você tem que manter seus olhos fitos em Jesus, e Jesus está lá na chegada lá, e você corre porque o alvo é Ele, e Ele vai estar de braços abertos para te receber, aleluia. Amém, irmãos? Não desista, corra, persista, fique firme, você vai ser vitorioso. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus, e na reta final os seus olhos estão fitos em Jesus, e Ele está ali te esperando, te aguardando, para te abraçar, irmão, e para você comemorar uma grande vitória na sua vida, em nome de Jesus. Eu finalizo com essas duas perguntas que fiz para você refletir. Você sai daqui com essa pergunta na sua mente: vai passar, e quando passar, como você quer que a sua história seja contada? Vai passar, mas quando passar, o que você quer ter deixado para trás? A dica é, irmão, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Se esforça, persista, e não inverta o amor, irmãos, não mude a ordem do amor. Ame da forma certa, ame da forma correta, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Eu queria fazer uma oração, e essa oração eu queria que o irmão repetisse com substância, como diz o pastor. Que você cubra sua cabeça nesse momento, que você ore assim. Eu vou falar e você repete. Diga assim: Senhor, que eu aprenda a esperar em Ti, e ter a certeza que as Tuas promessas se cumprirão na minha vida. Eu continuarei a fazer aquilo que tens me pedido para fazer. Eu sei que o que tens para mim é muito melhor do que eu sempre imaginei, pois és um Deus que sempre me surpreende. Eu te agradeço pela tua força em mim, que me dá condições de seguir em frente, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda ao Senhor com alegria, glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra, Deus. Sabemos, ó Deus, que passamos por momentos difíceis, de tribulações, de adversidades, de crise, Deus, mas também sabemos que o Senhor está conosco. A Tua palavra diz: o Senhor é Deus Emanuel, Deus presente. E sabemos, ó Pai, que quando nós perseveramos, nós mantemos a nossa vida pautada naquilo que o Senhor quer para nós, na direção dos céus. Sabemos que nós alcançaremos a terra de Canaã, a terra prometida que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão aqui, da Tua igreja, Pai, para que nada daquilo, Pai, que está à nossa volta possa nos atrapalhar na nossa caminhada, Senhor. Tudo aquilo que está à nossa volta, Senhor, seja o pecado, Senhor, seja situações, ações, hábitos, ó Deus, que nada disso, Senhor, venha nos afastar do Teu amor, que nada disso, Pai, venha nos afastar da presença do Senhor, meu Pai, para que nós também, assim como aqueles homens e mulheres que estão aqui na palavra do Senhor, ó Deus, que perseveraram e alcançaram a vitória, Deus, que nós também, como servos Seus, como filhos amados do Senhor, também podemos alcançar, ó Pai, esta promessa que o Senhor tem para a nossa vida, aleluia. Que nós possamos viver o melhor dessa terra, Senhor, que possamos viver, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor prometeu para nós na Tua palavra, Deus. Oh, aleluia, Deus. Que nós possamos agora, Pai, Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Aleluia, adore ao Senhor.